Olá, meu nome é Marlena Chambule, eu sou uma executiva de recursos humanos e sou também mentora de carreira. Trabalho essencialmente com jovens, que é a minha paixão, ajudando-os a se prepararem para o mercado de trabalho para que possam ter carreiras muito, mas muito bem-sucedidas. Estou aqui com a minha amiga Daiane. Como é que está, Daiane? Tudo bem, e você? Eu também estou bem. E bom. Olá, você aí de casa. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio. Eu sou Daiane Loureiro, executiva de recursos humanos, e trabalho com desenvolvimento de liderança, com foco e paixão especial pela liderança feminina. E queremos aqui então dar as boas-vindas a vocês para o nosso episódio de número 37. Exatamente. Estamos aqui a conversar sobre o livro Hábitos Atômicos. Este é o segundo episódio do livro, tá bem? Então, se caiu por acaso, o algoritmo te colocou neste episódio hoje aqui, pedimos que pare o vídeo, volte para o episódio anterior, porque esta é uma continuidade do anterior, senão pode ser que fique um pouquinho perdido. Mas antes de entrar no conteúdo, acho que temos alguns breves avisos, né? Sim, temos. Lembrando aqui a todo mundo primeiro que nós estamos na Biblioteca do Espaço Futurando. Bem-vindos a este espaço, ainda que virtualmente, mas podem também visitar este espaço fisicamente. Fica aqui na cidade de Maputo. Então, para quem vive arredores, quer vir aqui, conhecer a biblioteca, pegar um livro emprestado, sentar aqui para ler, pode. A Biblioteca do Espaço Futurando é uma biblioteca da HELP, que é uma ONG internacional, que nos oferece aqui esse espaço para partilharmos nosso conhecimento convosco e o conhecimento, acima de tudo, dos autores destes livros best-sellers que nós aqui trazemos. Um outro recado importante, ainda aqui falando sobre livros, é que vocês podem ter direito a adquirir livros com desconto na livraria A Casa do Leitor, que é um parceiro nosso que tem conta nas redes sociais. Então vocês podem os procurar através das redes sociais, pedirem um desconto na aquisição de livros físicos mesmos, e basta para isso vocês informarem que vem através do Vira Página Podcast e apresentarem um cupom, que é um código que aparece aqui durante a nossa explicação ou durante aqui o nosso episódio. E por fim, para quem deseja participar de uma gravação ao vivo, basta reagir a este vídeo nos comentários no YouTube, dizendo quero participar ao vivo, tá bem? E vamos organizar então para na próxima oportunidade você poder estar conosco numa gravação ao vivo. Boa. Então, agora acho que vamos para o livro. Vamos a isso. Lembrando que nós estamos aqui a falar sobre o livro Hábitos Atômicos, que é um livro do James Clear, que tem aqui como subtítulo um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. A Daiane muito bem disse, se caiu aqui de paraquedas, volta para o episódio anterior, porque no episódio anterior nós falamos sobre a base dos hábitos. Então, nada como perceber a base dos hábitos para depois de entrar neste segundo episódio sobre o livro, em que nós vamos falar sobre criando hábitos que transformam. Deixa eu então começar por vos dizer como é que nós vamos trabalhar este episódio. Os hábitos são comportamentos que nós já temos e que acontecem de forma automática, sem precisamos fazer muito esforço. Já falamos sobre isso no episódio anterior e noutros. O processo de construção do hábito é um processo que exige primeiro um estímulo e depois um desejo e depois uma resposta e por fim uma recompensa. Então, pensem nisso, estímulo, desejo, resposta e recompensa. Só assim é que nós criamos um hábito. Sempre que nós recebemos um determinado estímulo para fazer alguma coisa, como por exemplo, entrar na cozinha e sentir cheiro de batata frita, isso é um estímulo. E isso abre-nos o desejo de comer batata frita. Então, quando nós ficamos com desejo, vamos lá e comemos a batata frita. Que coisa saborosa. É a resposta. E por fim, nós temos a recompensa da satisfação por termos conseguido, de facto, alcançar aquele nosso desejo. Então, se nós fizermos isso repetidas vezes, nós criamos um hábito. Então, pronto. É assim como se forma um hábito. O que é que o autor
traz aqui neste livro, que é um dos pontos centrais do livro, são as leis do hábito, as leis da criação do hábito. Ele traz aqui 4 principais leis, que são as leis da criação do hábito, e que essas leis estão diretamente relacionadas a este processo de criação do hábito. Essas 4 leis são: torne o hábito óbvio. Segunda lei, torne o hábito atraente. Terceira lei, torne o hábito fácil. E a 4ª lei, torne o hábito satisfatório. E qual é a relação que ele faz com o processo de criação de hábitos? Se nós dizemos que para um hábito ser criado, primeiro deve existir um estímulo. Então ele diz: se é assim, torne o hábito óbvio. Depois nós dizemos que deve existir um desejo. Então, torne o hábito atraente. E depois nós dizemos, deve ter uma resposta. Ele diz, torne o hábito fácil. Porque tudo que for difícil, depois nós podemos não chegar à resposta. Nós podemos não concretizar o comer a batata frita. E só terminar ali no desejo de comer a batata frita. E eu falo de batata frita porque é um exemplo simples. Praticamente todo mundo já entrou numa cozinha e sentiu o cheiro de batata frita e quis comer a batata frita. E depois, por fim, a recompensa. E ele diz, torne o hábito satisfatório. Então, sempre que nós conseguirmos criar este caminho das 4 leis do hábito, pensando no processo de construção de hábitos, que é algo que nós até já vimos no livro O Poder do Hábito, nós conseguimos adquirir um novo hábito. E é essencialmente sobre isso e obviamente muito mais coisas que nós vamos falar aqui neste nosso segundo episódio sobre o livro Hábitos Atômicos. Então, sobre essa questão de construção de hábitos, né, o autor fala, o que a Marlena já disse muito bem, desses 4 estágios, né, e ele diz que para que um hábito, portanto, se torne automático, né, e que se consolide, o processo de formação desses hábitos começa por tentativa e erro. Normalmente a gente testa, vê se dá certo ou não, vê se trouxe a resposta que a gente queria ou não, se trouxe a recompensa ou não, e vai ajustando. Então ele diz que esse é o ciclo de feedback por trás de todo o comportamento humano. Tente, fale, aprenda, tente de maneira diferente. Com a prática, os movimentos inúteis desaparecem. Os estímulos, a gente vai falar disso. Os estímulos que não acrescentam, né? Os inúteis desaparecem e as ações úteis são reforçadas. E é assim que o hábito é formado. Então, o que ele diz já falando sobre os estímulos, né? Os estímulos são insignificantes até serem interpretados. Muitas vezes a gente vai recebendo muitos estímulos, como falamos no episódio anterior, mas de maneira automática a gente não para, não interpreta, não toma consciência deles. Então a gente recebe estímulo o tempo inteiro e eles parecem inúteis, parecem insignificantes. Por mais que eles até gerem na gente uma reação, uma resposta, mas muitas vezes a gente não percebe, por isso que eles são insignificantes ou silenciosos, né? Então ele diz, os pensamentos, os sentimentos, as emoções que vêm através ou a partir daquele estímulo é que começa a fazer a diferença. Quando você começa a perceber, ok, teve um estímulo, o que eu senti? O que eu pensei? O que isso despoletou em mim? Então a partir daí você começa a tomar consciência para então saber qual é a resposta que você vai dar, né? E por consequência lá na frente qual recompensa você vai ter. Então, esses pensamentos, sentimentos e emoções são o que de fato transforma o estímulo em desejo. Inicialmente é só um estímulo. Tá bom, tem o cheiro de batata frita aqui na cozinha. Esse é um estímulo. Mas é o pensamento, a emoção que aquilo gera em você é que faz aquele cheiro virar um desejo. Quero comer batata frita. Inicialmente era só um estímulo. Percebem? Então, a nossa capacidade de perceber os estímulos relevantes dentro das situações é que são as bases de todos os hábitos. E a gente falou muito disso no livro O Poder do Hábito. Os estímulos sempre estarão, mas o que eu vou fazer em resposta àquele estímulo, né? Como é que eu vou conseguir controlar, silenciar os meus pensamentos, os meus desejos, é que me levam a um hábito construtivo ou um hábito destrutivo. Por isso que esse ciclo que o autor fala é tão importante, porque começa com o estímulo e como que a gente interpreta aquele estímulo para ver que desejo vai gerar na gente. Exatamente. O autor aqui diz, se nós queremos tornar um hábito óbvio,
que é criar esse estímulo, nós devemos sempre pensar o seguinte: se eu quero passar a ler, eu não posso simplesmente dizer quero ler mais. Até porque ler mais é uma causa válida, mas esse objetivo não oferece instruções sobre como e quando agir. E muitas vezes, quando nós queremos adotar hábitos novos e hábitos positivos, nós falhamos porque nós não criamos os estímulos. Então, nós devemos nos perguntar como é que eu vou criar o estímulo? Como é que eu consigo garantir que eu vou sentir esse estímulo, que esse estímulo vai existir no ambiente? Porque se nós não garantirmos isso, depois não vem o desejo, não vem o resultado e muito menos a recompensa. E damos por nós, desistimos. Mas eu falhei neste processo, eu queria ler mais, mas eu falhei, eu não consegui, eu não fui bem sucedido. Por quê? É porque você não está a conseguir criar o desejo, porque antes você não criou o estímulo. Então, o que o autor recomenda aqui? Algo que nós já até falamos no episódio anterior, que é o empilhamento de hábitos. Nem sempre os estímulos vêm por conta própria, porque um cheirinho de batata frita até veio por conta própria, não era você que estava lá a fritar a batata. Por vezes, passar na rua e sentir o cheiro de hambúrguer, porque tem ali perto uma barraca de hambúrguer, não foi você que causou o estímulo, mas quando você sente o cheiro de hambúrguer, você lembra que está com fome. Vou parar aqui e vou comer um hambúrguer. Esses são estímulos que outras pessoas ou o ambiente foram criando. Mas o autor diz, quer tornar o hábito óbvio, crie você o estímulo. E como é que você pode fazer isso? Empilhando os hábitos. Por exemplo, eu quero ler mais, eu quero criar o hábito da leitura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a ler todos os dias depois de escovar os dentes. Então, você escova os dentes todos os dias. Isso já é um hábito seu, já está na sua rotina. Ou deveria escovar. Pois. Eu deveria escovar os dentes todos os dias, de manhã ou pelo menos ali, mais ou menos numa hora padrão, se você tiver uma vida com uma rotina minimamente organizada. Então, você vai empilhar o hábito. Você já escova os dentes todos os dias ou qualquer outra coisa que você faz todos os dias. Eu aqui vou dar o exemplo de escovar os dentes. Então, você vai ler sempre depois de escovar os dentes. No primeiro dia, você vai pensar, já escovei os dentes, tenho de ler. Você pega o livro e abre. No segundo dia, já escovei os dentes, tenho de ler. Passados 100 dias, ao escovar os dentes, você estará a pensar no livro. Você estará a pensar no livro, em que página parou, como é que está a ser bom ler. E você já criou ali um estímulo óbvio para te levar à leitura. Então, criem vocês os estímulos para que os vossos hábitos sejam óbvios. O autor diz, quanto mais restrita a vinculação do seu hábito for a uma sugestão específica, melhores serão as chances de perceber que está na hora de agir. Porque se você não tiver a hora de agir, você não age. Outra coisa que o autor fala sobre isso é sobre a repetição, né, do comportamento para que ele vire um hábito, né? Como a Marlena falou, no início você vai ter que fazer um esforço. Escovar o dente, me prometi que eu vou ler o livro. No início vai ser um esforço, mas depois de um tempo de tanto repetir, aquilo fica automático. E quando fica automático é porque virou hábito, né? Então o autor diz o seguinte, se quer dominar um hábito, atenção, aqui ele não está falando de implementar ou iniciar um hábito. Dominar um hábito significa que o hábito já está ali instalado e você já domina, né? Ele já está mesmo fluindo de maneira natural. A chave é começar com a repetição e não com a perfeição. Isso também eu acho muito interessante, porque muitas vezes o nosso perfeccionismo é exatamente quem nos sabota. E a gente tem mania de dizer que perfeccionismo como se fosse uma qualidade. Sim. Mas, na verdade, o perfeccionismo nos trava, nos atrasa e nos sabota. Principalmente quando a gente fala de construção de hábito. Por quê? Vamos continuar aqui no exemplo da leitura. Se você quer adquirir um hábito de ler, talvez você não vai ler 10 páginas no primeiro dia. Talvez na primeira página você vai cair no sono. Mas lembra do que falamos na semana passada? Para ir ao ginásio, mesmo que seja 5 minutos, eu vou porque estou mandando uma mensagem para minha mente de que eu sou essa pessoa agora que vai ao ginásio.
Aqui é a mesma coisa, ainda que você pegue no sono, você está mandando uma mensagem para sua mente. Eu agora sou uma pessoa que lê e faz esforço para ler. Não vai ser perfeito no início, né? Se você quer tirar o sal da comida, não vai ser perfeito no início. No início você vai sofrer, você vai pedir, não, só um pouquinho de sal, eu vou reduzir em vez de tirar. Mas quando a gente quer desde o início ser perfeito, sair do 8 a 80, isso nos sabota e isso muitas vezes faz com que a gente não progrida, não avança no tal hábito que a gente quer consolidar, né? Então ele diz, a formação do hábito é o processo pelo qual um comportamento se torna progressivamente automático através da repetição. Você não vai ter um hábito em 3 dias, em 5 dias, né? Porque o hábito é quando ele se torna automático. Mas ele vai se tornar progressivamente automático, significa aos poucos, pouco a pouco, ele se torna automático através da repetição. Então por mais que você caia no sono, você vai se manter firme e vai ler o livro até você perceber que aquilo ficou automático. Você quer tirar o sal, você vai reduzindo pouco a pouco até você comer comida sem sal e nem sentir. Você quer ir pro ginásio, você vai 5 minutos que seja, vai fazer 5 minutos de esteira, sair de saco cheio, mas você vai todos os dias até você perceber que, tô aqui, nem lembro como é que eu cheguei aqui, né? Então, isso também é importante para essa consolidação dos hábitos. E para fechar este ponto, ele diz também uma coisa que eu acho muito interessante, é que os hábitos se formam na frequência e não no tempo. Ou seja, não é para eu adquirir esse hábito de ler, eu vou sentar e vou ler 1 hora de tempo. Não. É você fazer pouco todos os dias. É a frequência com que você faz. Lembra do 1% cada dia que a gente falou no episódio anterior. 1%. Lembra dos átomos que a Marlena falou. É um pedacinho pequenino que vai se juntando, né? E por fim ele diz que primeiro um hábito tem que ser estabelecido e depois melhorado. Então tudo bem quando você começa e não está fazendo 100%. Tô fazendo, mas não consegui do jeito que eu queria, não consegui dedicar 10 páginas, tudo bem. Conseguiu meia página, conseguiu um parágrafo, tá bom. Primeiro você estabelece, depois você consolida e melhora. Né? Exatamente. E acrescentando aqui, há uma coisa que o autor traz que eu acho muito interessante. Nesta coisa do, eu vou fazer 1% melhor a cada dia, eu vou primeiro consolidar o hábito e depois melhorar. Há um exemplo que o autor traz que é muito bom, que é ligado a esta questão de primeiro consolidar o hábito e depois melhorar, e também fazendo aqui uma relação com a identidade, que nós já falamos na semana passada, que é, se eu quero muito mudar ou construir um determinado hábito, eu tenho de me identificar com aquilo. Ainda que eu ainda não esteja a viver aquele hábito, ainda que eu reconheça que aquilo ainda não é um hábito. Porque no início não é hábito, no início é simplesmente um comportamento que você decidiu ter e ainda não é hábito, você ainda faz esforço, você ainda tem de ir ali maltratando a sua mente praticamente para conseguir andar nos caris. Então um exemplo que ele traz aqui muito bom é o seguinte: imagina que você quer parar de fumar. No dia que te oferecerem um cigarro, nunca responda, estou a parar de fumar. Responda, eu não fumo. É completamente diferente. Por quê? Porque se você responder, estou a parar de fumar, há uma grande probabilidade da outra pessoa insistir para te dar um cigarro, ou então a pessoa pode não insistir. Mas você está a passar uma mensagem para a tua mente de que aquele hábito ainda não está consolidado. E você está a permitir ter uma escorregadela. Então, identifique-se com aquilo. Mesmo que tenha parado de fumar no dia anterior. Te ofereceram, não diz que está parado de fumar, diz, eu não fumo. É a mesma coisa do 1%. Você quer ter o hábito da leitura? Leia 2 páginas por dia. Não consegue? Leia 1 página por dia. Não consegue? Leia meia página por dia, mas abre o livro. Abre o livro, estabelece um horário padrão do dia, abre o livro e começa a ler. Quando já não quiser ler, para e vai fazer outras coisas, mas abre o livro todos os dias. E você já pode se dizer, eu sou um leitor.
eu leio todos os dias. Você já começa a criar a identidade. E eu quero aqui fazer também uma passagem para a questão da segunda lei, que é tornar o hábito atraente. O autor diz que nós precisamos tornar os nossos hábitos atraentes, porque uma das coisas que nos faz mantermos-nos com aquele comportamento que nós queremos que vire um hábito, é se nós tivermos a expectativa de que a experiência será recompensadora. Se nós temos a expectativa de que a experiência será recompensadora, nós conseguimos nos motivar a agir. Então, torna o teu hábito atraente. E uma das formas que vocês têm de fazer isso é que o comportamento novo que vocês querem passar a ter pode ser por si uma recompensa de determinada coisa. Por exemplo, eu gosto muito de assistir e eu quero fazer a minha maratona no Netflix. Mas eu preciso ganhar o hábito de fazer atividade física. Então, muito bem, eu vou fazer atividade física e depois a minha maratona no Netflix será a minha recompensa. Então, você faz a tua atividade física já expectante para o episódio a seguir daquela série da Netflix que tu estás a assistir. Isso é uma forma de tornar o teu hábito atraente. Muito bom. Sobre essa questão do hábito atraente, tem essa frase que a gente até conversou aqui no backstage que eu achei maravilhosa, né? Que ele diz o seguinte: quando você se apaixona pelo processo, vou parar aqui, né? O que quer dizer se apaixonar pelo processo? A gente falou disso um pouco no episódio anterior, mas significa quando você não está apenas com a tua mentalidade, o teu foco no resultado final. Você está atraído pelo processo que vai te levar até o resultado final, né? Então, quando você se apaixona por esse processo e não pelo resultado final, você não precisa esperar para se dar ao luxo de ser feliz. Porque você já se apaixonou pelo que você está se tornando até chegar naquele teu objetivo. Então você já está feliz, porque você já está conquistando aquilo. Eu achei uma frase assim muito, muito poderosa. E ele diz: a única maneira de se tornar excelente é ser infinitamente fascinado por fazer a mesma coisa repetidas vezes. Você tem que se apaixonar pelo tédio. E quase todo livro a gente fala disso, né? Hábito é repetição. Repetição significa fazer a mesma coisa do mesmo jeito muitas vezes. E é só isso que leva, de fato, a hábitos bons, bem estabelecidos, por consequência, a bons resultados, a boas recompensas e depois a vida dos sonhos que a gente quer ter, né? Não adianta achar que vivendo de qualquer jeito, sem padrão, sem planeamento, sem rotina bem estabelecida, a gente chega lá, né? Vivendo cada dia do jeito como quer. E aqui eu quero fazer uma pausa que eu fiquei refletindo muito da última vez que falamos disso no último livro, né? Que a gente já falou muitas vezes, né? Que se você olha a vida de um CEO, se for olhar até mesmo eu e a Marlena, que não somos CEOs, mas que temos uma rotina bem estabelecida, chega a ser chato, né? Porque vocês vão ver a gente fazendo tudo do mesmo jeito todos os dias. E as pessoas podem se perguntar, mas que chato, né? Como é que consegue viver assim? Cadê a emoção? E, gente, justamente porque a gente vive assim, é que nos nossos momentos depois livres de lazer, a gente tem emoção e muita emoção. É por causa disso que a gente consegue fazer as viagens que faz. É por causa disso que a gente consegue curtir com a família o que curte, né? Então, é importante a gente... Vamos lá, voltar ao sou, faço, tenho, né? A gente tem hoje a oportunidade de se permitir alguns luxos, sim, de permitir algumas coisas que fazem bem e que muitas vezes vocês aí vêm e a gente falam, poxa, como eu queria poder viajar, como eu queria poder ir nesse restaurante também. Mas a gente consegue isso porque nos outros 90% do tempo a gente está repetidamente fazendo a mesma coisa, né? É acordando cedo, é alimentando o intelecto, é alimentando o espírito, é se dedicando no trabalho, é se dedicando ao que é prioridade pra gente, é vivendo o essencialismo, é vivendo consolidação de hábitos, não é? Então, porque a gente faz isso todos os dias, é que no final das contas a gente se permite também os tais luxos, né? E outras coisas que a vida nos oferece. Só que vocês nunca viram e provavelmente nunca verão a gente reclamar da nossa rotina. Porque a gente se apaixonou pelo processo. Eu me apaixonei em acordar cedo e dedicar um tempo para minha devocional, minha leitura, né? A Marlena se apaixonou por acordar, cuidar das coisas dela, fazer exercício físico. Faz parte da rotina. E faz parte de maneira leve. E a gente é apaixonado por isso. E porque a gente é apaixonada por isso, as outras coisas vêm como consequência. Lembrem da ordem que a gente falou aqui, né?
tornar óbvio, tornar atraente, tornar fácil, tornar satisfatório. Então, isto tudo são hábitos que a gente teve que primeiro tornar óbvio, teve que tornar atraente, que é o que a gente está fazendo aqui. Hoje já está fácil. Hoje já não tem esforço, né? Não foi da noite pro dia que a gente acordou e pronto, agora a minha rotina é assim. Não, foi sofrido no início, foi. Mas persistimos, né? E hoje, de fato, é satisfatório, traz muitas consequências positivas pra gente. Exatamente. Isso me lembra uma conversa que eu ainda tive ontem com a minha irmã mais nova, que eu comprei um livro para ela na última viagem que eu fui a Portugal, o livro Pai Pobre, Pai Rico para adolescentes, que ela ainda é adolescente, e eu estava a perguntar-lhe como é que vai a leitura. Ela não vive comigo, vive com a minha mãe. Como é que vai a leitura, se já acabou, porque eu queria discutir com ela sobre o livro. Ela disse, ainda não acabei. Eu ainda não acabou o livro, porque já está a levar muito tempo. Então eu sentei com ela, claro, uma conversa leve, mas para tentar perceber de que forma ela está a ler, qual é que é o hábito, qual é que é a rotina, se ela não está a perder muito tempo ao celular enquanto poderia estar a dedicar mais tempo para ler. Eu estava ali a conversar com ela e eu brincando ainda disse, você sabe quantos livros eu li no ano passado? Ela, não. Eu disse, tenta adivinhar. Ela, 5. Eu disse, não, eu li 19 livros. Ela, 19 livros? Eu disse, claro, por isso é que eu sou diretora executiva. E ela riu. Eu disse, é assim. Ou seja, parece clichê, mas é a coisa que nós estamos a falar do 1%. E depois o processo, não é? Ou seja, eu também não comecei lendo 19 livros no ano. Eu comecei lendo poucos livros, um livro por ano, meio livro por ano. Mas tomei a decisão de ler um pouquinho a cada dia e depois ler um pouquinho mais a cada dia, e depois foi satisfatório ler 19 livros no ano, não foi massacre nenhum. E onde é que isso me levou? Né? A nível profissional, a nível pessoal, porque depois todos esses aprendizados não são só para a Marlena executiva, são para a Marlena mãe, são para a Marlena esposa, são para a Marlena cristã, crente, né? Então tudo isso transforma. Então é como tu dizes, é uma rotina que pode parecer chata, mas não é. E aqui entra a terceira lei, que o autor diz, torne o hábito fácil. E o que é tornar o hábito fácil? É repeti-lo. Porque, na verdade, tudo que nós fazemos repetidas vezes torna-se fácil. Hoje eu pergunto, como é para ti calçar um sapato? É fácil. Agora, para minha filha de 1 ano e meio, não é fácil. Por quê? Mal sabe calçar. E as primeiras vezes que ela for a calçar sozinha o sapato dela, não vai ser fácil. Ela vai trocar o sapatinho. Ela vai ter que calçar vezes suficientes até aquilo ser fácil. E não é porque, tudo bem, porque ela é bebê. Pense em alguém que nunca, porque há pessoas adultas que nunca calçaram uma sapatilha, né? Sim. Infelizmente, é a realidade. Então, você vai pegar lá uma pessoa adulta que nunca calçou uma sapatilha, dá ela uma sapatilha com os atacadores fora da sapatilha. A pessoa tende a atar primeiro e depois calçar. Não vai ser tão fácil quanto um adulto que passou a vida toda a calçar sapatilhas. Então, torne-o fácil, e nós conseguimos tornar fácil com a repetição. Mas o autor aqui traz uma coisa, mais do que apenas repetir, garante que você não precisa fazer muito esforço nas primeiras vezes. É o que nós estamos aqui a dizer, é um 1%. Faz um pouquinho a cada dia. O autor traz aqui a regra dos 2 minutos quando nós queremos criar um novo hábito. Então quer criar um novo hábito? Não faça por tempo suficiente até você ficar chateado ou desgostoso com aquela coisa. Faça só por 2 minutos. Todos os dias leia por 2 minutos. Todos os dias faça exercício por 2 minutos. Mas só 2 minutos porque é aí onde está a estratégia da ferramenta mental, de como isso mexe com o teu cérebro. Você se dar ao trabalho de vestir a roupa de treino, as sapatilhas, está preparado para se exercitar 2 minutos, passado um tempo você mesmo começa a pensar, por que eu vejo tudo isso para 2 minutos? Melhor eu começar a fazer por 5 ou por 10 ou por 30, ok? Então isso eu vou cortar. Vou cortar, que ficou estranho, que eu tô com medo disso, você está com medo. Corta um pouco também, que eu já não me concentrei. Eu acho que é marimbondo, eu não sei nem o que é. Excelência, eu sei que é abelha, para mim tudo é abelha. E pode picar. Sim. Como é que fazemos?
Não quero fazer ela foi movimentos para lá. bruscos porque... Ela já foi. Porque o movimento brusco também atrai, Exato. sei lá. Foi, mas... Mas está aqui dentro. Mas como fazemos? Apareceu num vídeo, mas pronto. Sim. Vamos seguir? Mas se ela vier de novo pra perto da gente, eu acho que a gente vai parar de novo, hein? Sim, não vai ter como. Mas você fechou teu raciocínio, né? Eu fechei Você meu fechou e depois raciocínio. falou, vamos parar. Então, Sim. assim a Noah sabe onde cortar. É. Vamos lá tentar e que esse bicho fique lá atrás. Porque... Eu só não sei se eu fechei com frase de fechar, assim, de fechamento, porque eu vi que você já estava Mas assim. fechou o raciocínio. É porque Fechei ela tava o na minha raciocínio. cabeça, então. Sim. Tá, vai. É melhor eu repetir, né? Também acho. Você lembra onde Mais estava? ou menos onde eu estava, Você falou da pessoa calça sapato, não sei o que, atacadores. assim, e eu falei do torna um hábito fácil, tem que fazer vezes repetidas. Ok, eu vou repetir essa parte do torna um hábito fácil. Ok? Posso? Ok, tudo isso que nós estamos aqui a trazer liga com a terceira lei, que é torne o hábito fácil. E o autor diz, tornar o hábito fácil é fazer repetidas vezes. Quando nós conseguimos fazer determinadas coisas repetidas vezes, nós conseguimos tornar aquilo fácil, porque nós nos habituamos a fazer aquilo. Só que mais do que fazer simplesmente repetidas vezes, o autor também nos convida a fazer de forma paulatina. Vamos fazendo 1% todos os dias, vamos fazendo 1% a cada vez que nós quisermos fazer aquela nova atividade ou ter aquele novo comportamento. Por quê? Porque ele diz, se nós vamos fazer algo tempo suficiente para nos estressarmos ou para nos cansarmos, é muito provável que não queiramos fazer no dia seguinte. Então ele traz aqui algo que ele chama como a norma dos 2 minutos. Ele diz, quer criar um novo hábito? Faça essa determinada atividade por apenas 2 minutos. Okay? Quer ler? Leia por 2 minutos. Quer fazer atividade física? Faça por 2 minutos. Mas prepare-se. Quer ler? Senta no lugar adequado, com a luz adequada, pega o teu livro e abre. Não despacho. Começou por 2 minutos, leio aqui mesmo no escuro, deitada na cama. Não. Cria o ambiente. Quero fazer atividade física, então eu vou vestir a minha roupa de treino, calçar as minhas sapatilhas, estar no ambiente certo e vou fazer atividade física por só 2 minutos. Isso é uma estratégia muito boa para a nossa própria mente, porque depois nós vamos já perceber que nos preparamos tanto para fazer aquilo só por 2 minutos e vamos começar a acrescentar para o esforço do preparo compensar. E assim nós vamos cultivando o nosso hábito e tornando fácil pela repetição. Muito bom. E continuando nessa questão de tornar fácil, né? Você mencionou o ambiente e o autor traz algumas reflexões muito interessantes sobre o ambiente e como estar num ambiente adequado ajuda a tornar o hábito fácil, né? Então, olha o que ele diz. Nunca vi alguém manter hábitos positivos de forma consistente em um ambiente negativo. Interessante, né? E ele vai além. Quaisquer hábitos que sejam normais em sua cultura estarão entre os comportamentos que você achará mais atraentes. Então, se você está no meio de pessoas, né, que têm determinados hábitos, é natural que aquilo fique no seu modelo mental, aquilo fique natural para você e você começa a achar aquilo interessante e atraente. Isso é a moda. Sim. Quando começa a surgir moda, seja lá do que for, no início a gente pode estranhar. Mas depois de já ver tantas pessoas usando aquela peça, a gente já começa, até que bonito, afinal também quero. Por quê? Porque tá na cultura. Quando tá na cultura, a gente também já fica com vontade de ter aquilo, né? Então, ele continua dizendo, uma das coisas mais eficazes que você pode fazer para construir hábitos melhores é viver em uma cultura em que o seu comportamento desejado é o padrão. Novos hábitos parecem viáveis quando vemos outras pessoas ou colocando em prática todos os dias. Cerque-se de pessoas que têm os hábitos que você quer ter. Isso é muito interessante. E uma coisa que acontece comigo, partilhando com vocês, eu faço parte de um grupo de WhatsApp de atletas. Eu não sou atleta. Pensei em ser um tempo atrás, desisti, adiei, né? Este sonho. Mas eu continuo naquele grupo de WhatsApp. Então, sempre que as colegas postam ali os treinos que estão fazendo, o tipo de alimentação que estão tendo, as receitas que fazem, aquilo automaticamente me torna também a pessoa
por mais que eu não seja atleta, eu também quero comer parecido com o que elas comem. Eu também quero falar do que elas falam. Quando elas começam a falar de hábitos novos, né, que estão ajudando no treino, eu também penso, poxa, interessante, deixa eu testar. Porque é um ambiente que reforça um hábito que eu quero ter, né? E fica fácil pra mim. Porque uma coisa é você ver aquilo só na televisão, só nas redes sociais. Outra coisa é você ver com alguém do seu lado que tem aquele hábito. Então você já vê, tá tão natural, tá tão na minha mão que é só eu pegar de fato, né? Então, ele diz, uma pequena mudança no que você vê leva a uma grande mudança no que você faz. Ainda falando sobre ambientes. Se quiser transformar o hábito em grande parte da sua vida, torne o estímulo grande parte do seu ambiente. Então você tem que estar no ambiente certo, com as pessoas corretas, e o ambiente que te dê os estímulos corretos. O contrário também acontece. Sim. Se você está no ambiente errado, com pessoas erradas, recebendo os estímulos errados, você, por consequência, vai adotar hábitos errados. E a gente já falou disso também em outros livros, né? Ah, mas o ambiente que eu tô não tem como, é mesmo na minha família, no meu seio familiar. Tá bom. Então vamos voltar para aquela parte do desejo. O estímulo tá ali, você não consegue evitar. Mas você consegue evitar que tipo de desejo aquele estímulo acarreta em você. E a partir disso você também muda a tua resposta e, por consequência, a tua recompensa, né? E para fechar essa coisa de ambiente, também com o link do que a Marlena falou, deixa eu ler 2 minutos, mas no ambiente com a luminária, um ambiente adequado, o autor também fala, para você conseguir organizar o seu ambiente de maneira que ele te ajude na consolidação de hábitos, tenha para cada espaço um uso. Use seu computador apenas para escrever. O seu tablet apenas para leitura. O seu telefone apenas para redes sociais e enviar mensagens. Todo hábito tem que ter um lar. É interessante e muito interessante nos desafios que a gente tem de consolidar hábitos. Mas não consigo ter um uso para cada. Tudo bem, é só na fase inicial. É só para te dar um choque inicial de você entender que cada hábito tem que ter um lar. Porque se o teu problema, se a tua dificuldade está em excesso de rede social, não faz sentido você estar justamente com o telefone enquanto você está, não sei, desenhando o seu plano de vida, porque ali vai entrar a notificação das redes sociais e como aquilo já é teu hábito, já é teu vício, você rapidamente vai deixar a tua reflexão e vai para aquilo, né? Então, ele fala muito interessante e diz, quando você tem um lar para cada hábito, ajuda a fugir de estímulos e gatilhos sutis que o levam a hábitos atuais. Vá para um lugar novo. Se puder ir para um café diferente, para um ambiente diferente, se é na sua casa aí que você normalmente tem o hábito de ficar na rede social deitado na cama, então naquele horário, sai dali, senta no sofá, senta na mesa, muda o ambiente. Ao mudar o ambiente que você está, você vai ter um estímulo diferente e você vai ver que você vai dar uma resposta diferente. Exatamente. Isso que falaste agora lembrou-me de um vídeo que viralizou muito, de um comediante brasileiro. O vídeo é só um corte assim, de menos de 1 minuto, em que ele está com o celular fazendo scroll nas redes sociais. E sabe aquela cara de satisfação quando a pessoa está fazendo scroll? Que a pessoa passa... Tá vendo meme, e ri, tá? Passa e ri, passa e ri. E depois ele desliga o celular e já quer guardar o celular. Quando ele está a guardar o celular, olha para o lado, vê a mulher a ter um infarto, um ataque cardíaco. E ele diz, claro, é por isso que eu peguei o celular. E ele liga para a emergência. Isso viralizou porque acontece com muita gente. Quantas vezes você que está aí de casa a nos assistir, pegou o celular para ler, ou para anotar uma ideia brilhante que acabou de ter, ou então para enviar um e-mail, ou para ligar para a tua mãe. E quando você abriu o teu celular, apareceu ali aquela imagem do Instagram, sabe? A imagem do aplicativo. E em vez de você fazer o que queria fazer, você foi para o aplicativo, deu por si, perdeu 30 minutos fazendo scroll, vendo coisas que não te acrescentaram, e quando você se lembrou, já tinha passado o tempo, já estava atrasada, nem fez o que te levou ao celular. Esse é um exemplo muito bom do porquê que nós temos de separar cada hábito no seu ambiente, principalmente se nós quisermos cultivar hábitos novos ou então
mudar velhos hábitos. Isso em coisas muito simples, como quero criar o hábito da leitura. Por que você vai criar o hábito da leitura lendo refastelado no sofá? Se é ali onde você está habituado a ficar descansado e a assistir. Então, garante que tu não faças isso. Por quê? Porque muito rapidamente tu voltas para o teu antigo hábito, porque o teu hábito já é fácil por 2 motivos. Primeiro, porque é algo que você já fez repetidas vezes, como já dissemos. E segundo, porque você consegue notar ali uma satisfação, não tem que fazer muito esforço do cérebro, não dá muito trabalho, como por exemplo assistir à televisão, não dá muito trabalho. Por isso é que você dá por ti, você fica ali por horas. Agora, uma outra forma, e essa é a 4ª lei, de sair disso, é garantir que o teu hábito ele é satisfatório. E o autor aqui diz: existe uma versão de cada hábito que pode lhe proporcionar alegria e satisfação. Encontre-a. Eu vou repetir. Existe uma versão de cada hábito que pode lhe proporcionar alegria e satisfação. Encontre-a. Nós falamos sobre isso ainda no início desse podcast, quando falamos sobre leitura. Se calhar a tua forma de ganhar conhecimento não é necessariamente ler, é ouvir. Ouvir um audiolivro, um audiobook, não é? Se calhar a tua forma de ganhar conhecimento é conversando, assistindo este podcast. Não, encontre uma forma que seja satisfatória, porque os hábitos eles precisam ser agradáveis, se você quiser que eles durem. Se eles não forem agradáveis, eles não duram, porque no processo de construção do hábito termina sempre com a satisfação. E se não te der essa satisfação, você não consegue. O segredo para maximizar as tuas chances de sucesso é escolher um campo de competição que seja certo para ti. O que isso significa? Significa que você quer praticar desporto, quer praticar uma atividade física. Como é que é o seu físico? O autor pergunta isso, o autor traz essa reflexão. Será que eu tenho pernas mais longas? Então, se calhar eu devo nadar. Será que eu tenho costas mais amplas? Se calhar eu devo fazer uma outra coisa. Mas isso já facilita o trabalho. Vai ser mais fácil, vai de encontro com o teu físico e vai ser mais satisfatório. Porque se calhar você vai fazer com menos esforço, você vai conseguir tornar aquilo agradável. Perfeito. Eu queria encerrar desta forma, então eu acho que podemos encerrar até aqui o nosso episódio, não é? Eu acho que já trouxemos aqui o essencial. Então, lembrem-se sempre, vocês querem construir um novo hábito, torne o hábito óbvio, torne o hábito atraente, torne o hábito fácil e torne o hábito satisfatório, porque este é o processo de construção de hábitos. Muito bom. Fiquem com essa reflexão. Obrigada por nos acompanharem. Nos sigam, por favor, nas redes sociais e vos esperamos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.